Olá, uma ótima semana para todos que nos assistem. É sempre um prazer muito grande ser recebida por você aí na sua casa. E olha, eu quero retribuir esse carinho te passando muita informação e prestação de serviço. E nosso quadro de Direito do Consumidor é tudo isso e mais um pouco. Vamos rever nesta segunda-feira algumas perguntas que o Dr. Samuel Soares respondeu. Bora lá! Doutor Samuel, mais uma vez seja bem-vindo, Olá, viu, ao Marcela. nosso programa. Muito boa tarde, boa tarde, pessoal de casa. Sempre um prazer estar aqui. Tá certo, prazer é todo nosso de te receber mais uma vez, viu? E a gente tá cheio de perguntinhas aqui, viu? Pode começar já com a primeira? Sim, Marcela, pode. Então, bora lá. Olha só, o Vanderlei de Sertãozinho diz o seguinte, olha, eu pago meu condomínio em dia, mas a administração do condomínio não está cumprindo com as obrigações de quando foram contratados. O que eu posso fazer? Marcela, inicialmente, cabe ressaltar que essa relação aí entre o condômino e a administradora do condomínio em que ele reside, ele tem sim o direito de cobrar a contraprestação, Quando você paga um serviço, você tem que ser recompensado com aquilo que foi proposto. Se eventualmente essa administradora não cumpre com suas obrigações, ele tem o dever de comunicar ao síndico, que é o responsável legal sobre o edifício e assinou aquele contrato com aquela administradora de condomínio. Se eventualmente há o descumprimento por parte daquela administradora, o prédio tem o direito de rescindir aquele contrato sem pagamento de qualquer multa, em razão da inadimplência por parte da administradora. Agora sim, vamos supor que até o síndico está envolvido nessa falta de prestação de serviço. O que esse morador pode fazer? Pode procurar meios legais, talvez a justiça, para fazer valer o direito dele? Pode. Vamos supor uma hipótese em que o síndico esteja em conluio com essa empresa que administra o condomínio. Então, ele pode se valer de medidas jurídicas para poder destituir aquele síndico que, eventualmente, pratique algum ato irregular em conjunto com aquela administradora do condomínio. Então, ele tem meios, de convocar uma nova assembleia para destituir aquele síndico que eventualmente não cumpre com o seu dever legal e contratou uma empresa que não está prestando serviço adequadamente. Olha só, gente, essas histórias de condomínio sempre geram muita discussão, muita gente que não concorda com tal coisa que foi votado, por isso é sempre muito importante os moradores estarem ali conectados em conjunto com os outros moradores, para que façam sim valer o direito, não só diante de um síndico do condomínio, mas também da administração, porque como eu disse agora, perguntei aqui para o doutor Samuel, muitas vezes eles estão ali no mesmo bolo, por isso que a gente precisa sim tomar muito cuidado e observar de perto o que está acontecendo, doutor? E, Marcela, uma observação importante é que o pessoal não costuma participar das reuniões. E depois que as decisões são tomadas em assembleia, querem reclamar, Então, muitas pessoas têm esse problema de não participar ativamente das reuniões, daquilo que é decidido no condomínio, e depois que é feita, aquela deliberação em que ele não participou, ele se insurge contra aquela deliberação. Só que aí já é tarde demais. Então, por isso é importante que as pessoas participem ativamente do seu condomínio. Saber o que está acontecendo, para onde são levados o recurso que você paga como taxa condominial, justamente para que você possa fazer uma cobrança. Porque se você participar, você sabe para onde o seu dinheiro está sendo revertido. Exatamente. É burocrático, muitas vezes é chato, mas é necessário. Gente, só assim, como o doutor falou, eu assino embaixo, só assim é que você vai conseguir ali requerer alguma coisa. Fora isso, não tem jeito, aí tem que aceitar o que foi votado mesmo. Olha só, vamos para a próxima pergunta. O Rafael de Teófilo Otoni, que fica em Minas Gerais, gente, mandou essa dúvida. E comecei a fazer um curso técnico em informática numa escola estadual da minha cidade, mas parei no segundo período, faltou o terceiro. Depois de 2 anos, eu voltei lá para buscar o meu histórico, para terminar em outro lugar. Mas disseram que só entregam o curso completo, que não vão entregar o meu histórico sem que eu termine o curso lá mesmo. O que eu faço?
Marcela, essa situação que aconteceu com o nosso telespectador é totalmente irregular. O que acontece? Quando você ingressa numa instituição de ensino e, eventualmente, não conclui o curso naquela instituição de ensino e deseja transferir a sua matrícula para outra instituição, aquela instituição não tem o direito de reter o seu documento, de reter o seu histórico escolar, justamente para que você possa transferir a sua matrícula para outra instituição de ensino. Se eventualmente ele não conseguiu resolver essa situação de forma amigável, né, ele vai ter que mover uma ação contra essa escola, infelizmente. Ele vai ter que contratar um advogado e requerer ao juiz que aquela escola entregue o histórico dele sob pena de aplicação de uma multa diária a ser fixada pelo magistrado, para que a escola cumpra com a entrega daquele documento, porque essa retenção é indevida, inclusive pode gerar dano moral. É um documento dele, né? Não importa se ele terminou ou não o curso, é um documento dele. E digo mais, ainda que se ele tivesse em débito com aquela escola, ela não poderia usar deste artifício. Era isso que eu ia te perguntar, doutor. Até você já entrou nesse assunto. Vamos supor que fosse ele falou um curso, né, técnico, mas que fosse uma faculdade. Se a pessoa está em débito, mas concluiu o curso, que seja essa faculdade, a universidade ela pode reter o diploma ou não? Não, não pode, Marcela. Essa medida é uma medida ilegal. Inclusive, já foi pacificado pelos tribunais, né, diversas decisões que chegaram ao Poder Judiciário em que essa retenção do diploma, em caso de aluno inadimplente, é indevida e gera dano moral. Por quê? A escola, a instituição de ensino, ela tem meios jurídicos e legais para fazer a cobrança daquela dívida. Então, não é retendo o diploma do aluno que ela vai obter a satisfação daquele débito. Então, ela tem que entregar o diploma para o aluno, ainda que ele esteja inadimplente, e promover uma ação de cobrança contra aquele aluno devedor. Até porque é algo lógico, né, gente? Acaba formando ali uma bola de neve, porque se o aluno conseguiu concluir aquele curso, tendo diploma, ele talvez consiga um emprego melhor para conseguir dinheiro também, para conseguir pagar para quitar aquela dívida, a sim. universidade, né? Com certeza, Marcela. Então, essa retenção é indevida. Então, o nosso telespectador tem que promover uma ação judicial contra essa escola. Tá certo. Vamos lá, porque agora tem a dúvida do Júnior Lopes de Indaiatuba. Ele diz o seguinte: eu estava trabalhando em uma empresa no Paraná e eu tinha direito a plano de saúde para minha filha. Eu saí desta empresa dia 30/6. A minha filha acordou chorando semana passada e fui pedir para minha mulher ir com ela para verificar se o plano ainda estava ativo. Chegando lá, eles falaram que tinha 1 mês de carência e atenderam minha filha normalmente. Depois disso, ligaram mais tarde informando que o plano não estava válido. Ela passou pelo médico, eles consultaram ela e passaram por uma receita para comprar 3 remédios. E agora eles querem que eu pague R$400 da consulta dela, sendo que foram eles que erraram. E eu queria saber se sou obrigado a pagar mesmo, sendo que foi erro deles. Marcela, é uma excelente pergunta do nosso telespectador. Por quê? Muitas pessoas trabalham em determinadas empresas em que há o pagamento do plano empresarial, né? O plano de saúde empresarial daquela empresa. E, eventualmente, havendo uma demissão de algum empregado, esse empregado ele possui o direito de opção de continuar naquele plano de saúde ou não. O que acontece? Se ele trabalhou pelo menos 1 mês na empresa, ele tem direito de ficar 6 meses usufruindo daquele plano de saúde após a sua demissão sem justa causa. Porém, o pagamento dessas mensalidades deve ser efetuado pelo próprio trabalhador e não mais pela empresa. Determinado período também, ele pode ficar no prazo mínimo de 6 meses, né, que foi o exemplo que eu dei, no caso dele ter trabalhado pelo menos 1 mês, a no máximo 3 anos, né, podendo usufruir daquele plano de saúde, desde que ele opte por isso e desde que ele efetue o pagamento. Me parece que houve um mal-entendido no caso do nosso telespectador, né, em que ele provavelmente não foi informado disso por sua empresa, e quando ele foi precisar de uma emergência, né, para a filha dele, ele foi surpreendido com essa cobrança, né? Então, no caso, precisa se verificar
se ele assinou algum documento em que ele se comprometia a pagar eventual consulta. Se ele assinou algum documento neste sentido, a cobrança é perfeitamente válida. Agora, se ele não assinou nenhum recibo, nenhum documento, nenhuma contratação, e ainda assim, por um erro exclusivo da prestadora de saúde, ele recebeu atendimento, a filha dele foi atendida, ele não é responsável, né, pelo pagamento dessa dívida. Então, precisa se verificar essas peculiaridades do caso concreto para que ele venha tomar a medida que lhe caiba. Agora sim, doutor, existem muitas empresas também que pagam um plano de saúde, né? Seja para a família toda ou só para o trabalhador. Mas quando ele é demitido, vamos supor que ele teve aí 3 anos de empresa. Ele foi demitido, então eles falam, né, muitas vezes, olha, você ainda tem direito de usar o plano de saúde por 6 meses. Ou então por mais um mês, só durante esse mês. E nesse caso, pelo que ele explicou pra gente, ele ainda perguntou antes de ser atendido, olha, o plano está válido? E disseram que sim. Exatamente. Aí você vê que houve um erro exclusivo da empresa, né, da operadora de saúde. Então, por esse erro, ele não pode ser responsabilizado. Tá certo. É a culpa exclusiva do fornecedor nesse caso. Então, o consumidor não pode ser responsabilizado pelo pagamento desse débito. Independentemente se ele é a pessoa quem deve pagar por esse plano ou a empresa ainda. Exatamente, Marcela. Tá certo. Então, notou aí, né? Não é culpa sua e vai requerer seu direito. O que você está achando do nosso programa? Mande a sua opinião para o nosso Zap. O número é o 11 96783 6666. Você pode tirar dúvidas no nosso quadro Alô Doutor, mandar reclamações da sua cidade, do seu bairro, da sua rua, mostrar o seu talento no nosso 40 segundos e, é claro, participar dando a sua opinião. Estou esperando a sua participação, tá bom? E a gente vai dar uma pausa rapidinha para um recadinho. Só quem vive com problemas nos dentes sabe como é ruim ter que fazer um tratamento de implante odontológico e não ter essa possibilidade, não é mesmo? Ou seja, por falta de tempo, por condições financeiras ou qualquer outro problema. Mas por isso existe o COPE para acabar com esses problemas e te dar a possibilidade de fazer o seu tão aguardado tratamento de implante odontológico. E você voltar a ter qualidade de vida. E já é mais do que claro, dentes bonitos e saudáveis deixa a vida muito melhor, abre novas portas, novas possibilidades, novos prazeres. Já imaginou voltar a comer bem? Dar aquele sorriso com confiança? Pois é, você já perdeu muito tempo sem isso, então não perca ainda mais. A sua hora chegou, vá hoje mesmo até o COPE mais perto de você. Basta ir direto e será atendido. Acesse centrodontologicodopovo.com.br. Veja o endereço mais perto. São 13 unidades no litoral paulista. COPE, essa a voz da população indica. E olha só, a Valdineuza, da região de Ribeirão Preto, fez a seguinte pergunta. Eu paguei minha dívida, mas meu nome continua com restrição. O que eu posso fazer nesse caso, doutor? Ótima pergunta, Marcela. O que acontece? A lei estabelece que quando o consumidor ele quita o débito que ele tem, a empresa que negativou ele tem o prazo de 5 dias para limpar o nome dele, para retirar o nome dele do cadastro de inadimplentes. Se esse prazo não for observado pelaquela empresa, a nossa consumidora ela tem direito de processar aquela empresa em razão da manutenção indevida do nome dela no cadastro de inadimplentes. Então, se ela quitou aquela dívida, tem o comprovante de pagamento, ela pode ingressar no judiciário e pedir uma indenização por dano moral em razão da manutenção indevida do nome dela no rol de mal pagador. Tá aí, tá vendo? Nem sempre as empresas têm razão, viu, gente? Por isso que é preciso ficar muito atento. E vou um pouquinho mais além, doutor. Existem casos também, por exemplo, que a pessoa é vítima de um roubo, até desses roubos novos, sabe? Que as pessoas roubam, na verdade, os dados, CPF, né? E acabam fazendo compras no seu nome. Se essa pessoa fez compra no seu nome, você já fez um boletim de ocorrência, sabendo que esses seus dados foram roubados e alguma empresa negativou o seu nome, também pode ser processado, né, doutor? Sim, Marcela. Nesse caso, né, constatado que terceiros utilizaram seus dados para efetuar compras e você, de forma ágil, comunicou a sua operadora do cartão, comunicou às entidades de proteção ao crédito, se você receber cobranças indevidas,
Você tem o direito, sim, tão somente de declarar inexigível aquela dívida e se aquela conduta persistir por parte das instituições financeiras, você pode pedir uma indenização também em razão daquele dano que você sofreu, né? Tá certo. Por isso, gente, é preciso ficar sempre em alerta, tá bom? E olha só, o José Heraldo de Mojimirim diz o seguinte: eu tenho uma chácara em Ouro Fino, lá em Minas Gerais. E quando fui pedir ligação de energia elétrica, a CEMIG alegou que não podia porque o poste mais próximo ultrapassava 30 metros e era preciso colocar um poste. Fiz isso e paguei R$ 6.180. Agora, outras chácaras estão instalando energia usando o poste que eu coloquei e algumas chácaras com mais de 80 metros distante do poste. O que eu devo fazer? Olha, Marcela, a situação do nosso telespectador é meio inusitada, né? Complicado. Provavelmente ele mora numa zona rural em que ainda não há instalação completa, né, da energia elétrica e ele teve que pagar um valor considerável para a instalação da rede elétrica na propriedade dele. E agora outros usuários dessa rede, vizinhos, né, provavelmente, da propriedade dele, aproveitaram o poste dele para fazer as suas ligações. Nesse caso, ele pode pedir, sim, um abatimento proporcional da operadora de companhia da energia elétrica, porque os outros moradores que estão utilizando aquele poste que ele instalou, né, se beneficiaram do poste que ele pagou muito caro por isso. Então, ele tem o direito, sim, de cobrar da operadora de energia elétrica, né, um abatimento, tendo em vista que aquela área foi se desenvolvendo e o poste que ele pagou de forma individual foi utilizado para a expansão da rede elétrica daquela região. Então, ele tem direito, sim, a obter um abatimento, né, das suas faturas de energia elétrica, né, ou até ser ressarcido também em razão disso. Um compromisso comercial rapidinho. Está com dificuldades em pagar o financiamento do seu veículo? Esse recado é para você que financiou um veículo, mas já percebeu que está pagando por 2. Não basta nas cobranças abusivas. Meu nome é Alan Minhotti de Carvalho, tenho 33 anos, sou metalúrgico. Era um sonho meu ter um carro, né? Sonho que acabou se tornando um pesadelo, afetando em casa, no trabalho, o banco ligando a todo momento. Para mim foi importante negociar com a solução financeira e agora com a quitação eu estou tranquilo, estou aliviado e o mais importante, paguei o justo. Vai me sobrar um dinheirinho e vou poder fazer uma viagem com a minha família graças à solução financeira. A Solução Financeira possui especialistas prontos para te atender de forma clara e segura. Basta enviar uma foto do seu carnê para o número 19982920518 e solicitar a sua análise gratuita. O desconto passado em análise é garantido em contrato. Chega de trabalhar duro para pagar por juros abusivos. Não perca mais tempo. Seja você também mais um caso de sucesso com a Solução Financeira, a maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil. Doutor, é um prazer toda semana te receber aqui, tirar a dúvida da galera que está em casa. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Marcela. É sempre um prazer estar aqui, esclarecendo toda telespectador que manda suas perguntas para cá. É sempre um prazer. O que você está achando do nosso programa? Mande a sua opinião para o nosso zap. O número é o 11 96783 6666. Você pode tirar dúvidas no nosso quadro Alô Doutor, mandar reclamações da sua cidade, do seu bairro, da sua rua, mostrar o seu talento no nosso 40 segundos e, é claro, participar dando a sua opinião. Estou esperando a sua participação, tá bom? A gente vai dar uma pausa rapidinha, hein? Mas é rapidinha mesmo, porque a gente vai para um intervalo e volta já já, não saia daí. Estamos de volta e o nosso programa hoje vai ficando por aqui. Mas amanhã a gente volta no mesmo horário, vocês já sabem, o nosso encontro está marcado. Eu espero você, tá? Beijo!